Muito bom dia a todos, senhores e senhores vereadores, público presente, senhores funcionários que estão a assegurar a reunião, senhores jornalistas, muito bom dia. Esta é a nossa reunião número 16 de 2024. Eu dava início à reunião distribuindo o resumo diário de tesouraria. Senhores vereadores, deixa eu ver. Dava conta que, à data de ontem, dia 2/10, havia um total de disponibilidades de 4.634.428,38 €. Dou então início ao período antes da ordem do dia. Senhores e senhores vereadores, se quiserem usar a palavra, fazem favor. Senhor vereador João Pedro Raiolos, faz favor. Ora, muito bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhor vereador, público presente na sala, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião e comunicação social. Portanto, eu começava a minha intervenção por falar sobre uma intervenção que houve do Munícipe Joaquim Luís Rosa do Céu na última Assembleia Municipal, e tendo em conta que estou agora presente no órgão para o qual fui eleito e no qual posso também fazer esta intervenção. Tem a ver com aquilo que foi uma proposta de solução para a situação que se arrastava há alguns anos do prédio da Avenida de Berna e que, em 2018, estando a Câmara Municipal ainda debaixo do programa de saneamento financeiro, sem poder recorrer a empréstimos, altamente condicionado em termos daquilo que era a sua disponibilidade financeira, surgiu uma oportunidade de solução para o prédio da Avenida de Berna que era muito simples. Portanto, havia uma cedência de exploração do prédio durante 15 anos, pela contrapartida da realização das obras necessárias, que talvez ascendessem a cerca de €500 mil na altura, e, portanto, durante esses 15 anos havia uma receita para o município de Alpiarça superior a €1 milhão. Portanto, estamos a falar de €72 mil por ano, mais ou menos, o que estava previsto, depois com as atualizações, portanto, em termos legais, durante 15 anos, o prédio daria uma receita de €1 milhão e mais aquilo que seria a necessidade de investimento, portanto, poderemos falar de €1,5 milhão. Por contrapartida, também incluído nesse negócio, estava a entrega ao município de um terreno entre a igreja e o mercado, que naturalmente teria que ser contabilizado como receita do legado e que esse terreno, portanto, importava no valor de €75 mil. Portanto, estamos a falar em todo o negócio, estava incluído a cedência desse terreno ao município por €75 mil, que foi exatamente o valor que, posteriormente, o município adquiriu esse terreno. Incluindo nesse negócio, portanto, devidamente enquadrado em termos jurídicos, onde se referia que a aquisição daquele terreno era de interesse municipal. Eu acho que não há dúvida nenhuma de que houve, à data, interesse municipal na aquisição daquele terreno, até porque deu lugar à possibilidade de nós fazermos a obra que fizemos de toda aquela praça que existe entre o mercado e a igreja. Portanto, todas as pessoas se lembram do estado em que estava todo aquele espaço, de como ficou, e além daquele terreno, posteriormente ainda fomos adquirir outro terreno, onde se incluía a pastelaria e mais alguns estabelecimentos comerciais que ali estavam. Portanto, como conclusão, aquilo que foi proposto foi
de forma totalmente transparente, decidimos ouvir também a Fundação José Relvas, porque a Fundação José Relvas é a beneficiária do resultado positivo da gestão do legado, e a Fundação José Relvas entendeu que aquele não era um negócio benéfico. E nós, Câmara Municipal, tendo toda a legitimidade para avançar, para concretizar este negócio, esta operação, entendemos que, sendo a Fundação José Relvas a beneficiária do resultado positivo da gestão do legado, e não estando de acordo, não faria sentido nós estarmos a avançar para a conclusão deste negócio. Porque foi nosso entendimento, a Fundação José Relvas, aquele era um legado, aquele prédio, era um prédio que já dava pouco rendimento porque necessitava de intervenção urgente. Era um prédio que, nós avançando com esta possibilidade, imediatamente começava a dar rendimento e também todo aquele que era o saldo positivo do legado e que nós precisávamos de juntar verba suficiente para fazer a intervenção necessária, que era muito avultada. Portanto, essa disponibilização de saldo teria que ser feita também no mais breve espaço de tempo. O prédio começava imediatamente a dar rendimento e, portanto, estamos a falar de há 6 anos atrás, em que já teria dado rendimento e acabou por não dar, e continua, é um legado que continua a não dar rendimento. E o maior interessado na conclusão daquela possibilidade não estava de acordo, então não faria qualquer sentido nós avançarmos com o negócio, tendo nós toda a legitimidade para o fazer. E portanto, gostaria de deixar bem claro que, em 2018, a Câmara Municipal de Alpiarça estava com um plano de saneamento financeiro. Estava impossibilitada de recorrer a empréstimos. Avançou com uma possibilidade de solução de um problema que se arrastava há anos, há muitos anos. O principal interessado no resultado dessa operação não estava de acordo. A Câmara Municipal de Alpiarça decidiu não avançar porque iria avançar para uma situação em que o maior beneficiário não estava de acordo, portanto, também não tinha qualquer vantagem em avançar com a solução. Aquilo que era uma das coisas que faziam parte do acordo acabou por avançar quando foi necessário, foi a aquisição do terreno, exatamente pelo mesmo valor que estava nesse acordo, portanto, não há nada, nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo. Portanto, não há aqui nada, nem daquilo que se tenta induzir as pessoas em erro de negociatas ou qualquer coisa que o valha. Isto porque, para já, não avançou. Foi uma proposta legítima, onde foi alegado o interesse municipal, que eu acho que é indiscutível em relação àquilo que foi proposto. E, portanto, não acho minimamente aceitável as considerações e a proposta e a intervenção que foi feita. Pronto, gostaria de deixar este registro. A outra minha intervenção tem a ver com a situação da Caixa Geral de Depósitos, que já tive a oportunidade de falar por 3 ou 4 vezes em reunião de Câmara e que eu gostaria de voltar a abordar. A Caixa Geral de Depósitos, nos 2022 e 2023, apresentou lucros de 2 mil milhões de euros. No primeiro semestre deste ano, apresentou lucros de 889 milhões de euros, portanto, 46% acima daquilo que tinha sido no ano anterior. E está a proceder, e procedeu com a Câmara de Alpiarça, e está a proceder também, da mesma forma, com outras câmaras de menor dimensão, Chamusca, Barquinha, Constância, com propostas de solução para os seus balcões que vão totalmente contra aquilo que é o interesse público, que é o interesse das populações. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público e está a deixar de cumprir com aquilo que é a sua missão e a apresentar lucros completamente astronómicos em relação àquilo que é a sua ação. Alpiarça quase que serviu como cobaia nesta solução
de, para além de estar a fugir, a deixar de cumprir aquilo que é a sua missão, está também a tentar que os municípios sejam uma parte dessa solução de não cumprimento do serviço público como banco público que é, e a retirar todas as condições para os munícipes de cada uma, para os seus clientes, e muitos deles munícipes de cada um dos municípios, onde, no exemplo que nós tivemos em Alpiarça, foi aberto um cubículo que não tem o mínimo de condições em termos daquilo que é a utilização do espaço, fora do horário de expediente não tem condições nenhumas, então em dias de calor é uma situação extremamente aflitiva para quem tem que servir do espaço. O próprio acesso às pessoas com deficiência é bastante dificultado em relação àquilo que tinha e não presta o serviço que devia prestar às populações. Eu penso que os municípios, e neste caso particular o município de Alpiarça, e também juntamente com os outros municípios, deveriam exigir da Caixa Geral de Depósitos o cumprimento daquilo que é a sua função, a sua missão enquanto banco e tratar por igual todos os cidadãos do país e, neste caso, do Concelho de Alpiarça. Não concordo minimamente que a Câmara de Alpiarça tenha feito parte de uma solução para a Caixa Geral de Depósitos, ainda para ajudar àquilo que são se calhar vamos atingir este ano, em 3 anos, 3 mil milhões de euros de lucro ou mais, e que assim é fácil atingir lucros cobrando às pessoas tudo e mais alguma coisa aquilo que fazem e aliviando os custos que tinham com pessoas e com imobiliário, sendo os municípios também a ajudar a essa missão de não cumprimento daquilo que é a sua função como banco público que é. E, portanto, acho que deve haver uma posição firme por parte dos municípios de exigir à Caixa Geral de Depósitos o cumprimento da sua missão como banco público que é e não estar aqui a retirar às populações uma função que é a sua principal função no país. Isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, faz favor, tem a palavra. Muito bom dia a todos os presentes. Senhora Presidente, gostava, portanto, de ver aqui esclarecidas algumas destas situações que vou expor. Nomeadamente, um morador que vive nos arredores da bagageira, diante do mau cheiro, pensa que estão a enterrar os peixes na bagageira, os peixes mortos da Albufeira dos Patutos. Gostaria, portanto, de saber se é verdade e, sendo verdade, pergunto se não existe outro local que não seja, portanto, no perímetro urbano, onde as pessoas, portanto, sofrem mais com esta situação. Segundo, tive conhecimento que estão móveis antigos que penso terem vindo da antiga Câmara, do edifício da Câmara, portanto, antiga, que estão em cima de um atrelado à chuva no estaleiro da Câmara. Também as barraquinhas da Alpiagra. A Alpiagra já foi em agosto, estamos em outubro e ainda lá estão algumas à chuva também a degradarem-se. A senhora Presidente foi-me despedida quando ganhou as eleições em ir para os jornais acusar-nos de desleixo. Agora eu pergunto se isto também não é desleixo. Outra situação.
Em relação aos campos de petanca, o campo que foram feitos recentemente já estão a funcionar, porque pelo que sei, portanto, os jogadores continuam onde jogavam e estes campos estão cheios de ervas. Outra situação, a Casa dos Patudos é recorrente agora fechar. Porquê? Porque é que agora tem que fechar tantas vezes? Também tive conhecimento que existem árvores mortas na zona da Casa do Povo, junto ao centro de saúde, que poderá ter sido por podas mal efetuadas. Portanto, gostaria de saber o que é que vão fazer estas árvores, porque elas já não têm solução. Outra situação, que também não sei se é verdade, mas as novas casas de banho do Carril, tive conhecimento também que o esgoto, nomeadamente na casa de banho dos homens, está a vazar para a relva. Penso que disse tudo. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu vou procurar aqui responder às várias questões. Bom, em primeiro lugar, relativamente à questão que coloca o Sr. Vereador no que diz respeito à questão dos legados. O Sr. Vereador faz uma intervenção crítica sobre uma intervenção que foi feita por um município na Assembleia da República, não é só um município, é presidente da Fundação José Relvas. De qualquer maneira, eu acho que é importante dar aqui algumas notas que são também esclarecedoras da posição do município sobre esta matéria. Aquilo que o Sr. Vereador refere que terá sido uma oportunidade de solução num período em que o município estava sob intervenção financeira, ou estava debaixo do plano de saneamento financeiro, aquilo que refere como sendo uma solução para o problema não é verdadeiramente uma solução para problema nenhum. Em primeiro lugar, porque a questão do município estar ou não sob intervenção financeira é paralela a esta questão, uma vez que o município tem a obrigação de gestão dos legados, mas a sua situação financeira não releva para efeitos das escolhas que faz relativamente a esta gestão, uma vez que os rendimentos provindos da gestão não podem ser incorporados no município e, portanto, a diferença é zero, uma vez que uma situação e outra não podem ser misturadas desde logo do ponto de vista financeiro. E, portanto, a situação do município é irrelevante relativamente às opções que se tomam, uma vez que qualquer intervenção nos legados teria que ser sempre feita à conta dos legados e não com verbas do município, e o contrário também é diferente, ou seja, qualquer rendimento que os legados passem a ter também é ele próprio obrigatoriamente encaminhado para o beneficiário do mesmo. Depois, eu não compreendo, aliás, como julgo que ninguém compreende, como é que se quer encontrar uma solução para um imóvel quando, ao longo dos últimos 12 anos de mandato da CDU, se entendia que não havia obrigatoriedade de entregar receitas à Fundação. Foi este o entendimento, durante este período de tempo, aparentemente fundamentado juridicamente, deu origem a uma ação judicial da própria Fundação a contestar esta opção, porque ela foi uma opção. O município não fez, durante este período, a entrega das receitas líquidas como estava obrigado a fazer e como agora parece que é entendimento, porque o Sr. Vereador o que diz é que, sim senhora, a Fundação tinha direito a receber os rendimentos dos legados, mas nós não o entregámos e entendemos que não devíamos fazer e, portanto, durante todo esse período, tanto assim foi que, com exceção de uma transferência que foi feita, não foi entregue nenhum outro rendimento, razão que deu origem a uma ação judicial. Também não haveria necessidade de haver ação judicial nenhuma se tivesse sido entregue
todo o rendimento, incluindo se ele tivesse resultado do exercício normal de fruição dos próprios imóveis e tivesse sido feito algum investimento que era perfeitamente passível de fazer. Aliás, foi a opção que foi feita ao longo de muitos anos e houve anos em que se fizeram investimentos, diria eu, foram-se fazendo alguns remendos nos imóveis, que são antigos e que, portanto, que ao longo dos anos foram-se deteriorando, foram-se degradando, e hoje já não é possível fazer uma intervenção como era possível há 15 ou 20 anos atrás, que era uma intervenção de manutenção e agora é uma coisa estrutural. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes e de valores diferentes. Portanto, eu estranho que se diga, nós estávamos aqui a tentar encontrar uma solução porque reconhecemos que a Fundação tinha direito a estas rendas, mas não as estávamos a transferir. Verdadeiramente, aquilo que eram os rendimentos durante todo este tempo não se transferiram. Depois, a proposta que é feita, o Sr. Vereador também diz, e a CDU tem insistido, que era uma proposta transparente. Sr. Vereador, a proposta não era nem deixava de ser transparente. A proposta resulta de uma negociação particular com um agente privado, seja ele quem for. Isto tem a transparência que tem. Ou seja, os senhores escolheram um interlocutor para montar uma proposta de negócio que foi escolhido por vós, que não foi objeto de nenhuma asta pública, de nenhum concurso público, Os senhores encontraram-se com um empresário e escolheram aquele empresário para vos aportar uma solução para aquele imóvel. E, portanto, a nossa opção foi substancialmente diferente. Nós entendemos que as coisas devem ser feitas de forma diferente. E depois, esta solução, os senhores não chamam negócio, chamam solução, não interessa, o que previa é que houvesse uma cedência de exploração deste imóvel a um empresário. Isto também é contraditório com aquilo que criticam agora. Porque nós aprovámos um regulamento para a gestão dos legados em que é a Fundação que passa a fazer esta gestão, portanto, é a gestão corrente dos legados, é a Fundação que é interessada no rendimento que passa a fazer esta gestão e os senhores criticam isto, mas já não criticavam que se fizesse a cedência da exploração do imóvel a um terceiro completamente interessado do ponto de vista empresarial e que não tem nem nenhuma obrigação de defesa do interesse público, nem nenhuma obrigação de defesa do interesse da Fundação. São coisas, também, do meu ponto de vista, substancialmente diferentes. E, portanto, quem viabilizaria uma e agora critica a outra, não parece que haja aí grande coerência. Depois também há um outro aspecto desta solução que previa a integração, seja através do aumento do legado, seja diretamente para o município, de um terreno no valor de 75 mil euros. Está a ver? Aquilo que se optou por fazer, ou que se optaria por fazer, era, em contrapartida, para além dos rendimentos que o prédio iria ter, era receber um terreno no valor de 75 mil euros que se integrou no espaço público, onde se fez uma intervenção de reabilitação urbana, do meu ponto de vista, bem, e este imóvel que entrava, aparentemente, por via do legado, ficava a servir o município e a população. E, portanto, não tinha qualquer tipo de retorno financeiro, e a utilização deste imóvel não tinha qualquer tipo de retorno financeiro para a própria Fundação. Ora, isto é também integrar imóveis no legado. Do ponto de vista jurídico teria que ser assim, não podia ser no município, seria no legado. E, sendo que os mesmos ficam sem qualquer tipo de rendimento, também é defraudar uma obrigação, que é de rentabilizar o legado ao máximo, de modo a poder entregar as receitas a quem é seu beneficiário. Portanto, mais uma vez, tínhamos aqui uma situação que não corresponde àquilo que os senhores vêm confundindo com o interesse público e interesse da Fundação. São coisas diferentes. Por mais que nós hoje entendamos que os beneficiários podiam ter feito várias opções, podiam ter entregue os rendimentos a várias entidades, podiam ter entregue os rendimentos ao município. Não foi isso que aconteceu. As pessoas, quando fizeram o seu testamento, entenderam que o município deveria
ter uma palavra a dizer na gestão destes imóveis, mas que os rendimentos estavam consignados a ser entregues a uma determinada entidade. E, portanto, e quanto a isso, já não há dúvidas nenhumas, quer dizer, já foi mais do que debatido, mais do que remexido, eu acho que isso está solidificado no entendimento de todos nós. E, portanto, não se trata, verdadeiramente, por mais que nós queiramos, não se trata de uma questão de interesse público. Os munícipes de Alpiarça não têm direito ao rendimento dos legados. Não têm. Porque quem os instituiu entendeu assim. Não foi porque nós estejamos aqui a modificar o que quer que seja. Foi isso que foi entendido por quem deixou aqueles bens. E, portanto, nós temos, objetivamente, que cumprir aquilo que nos foi imposto por quem nos deixou o legado. Eu penso que não é muito difícil de entender isto. Portanto, as opções são o que são. Aquilo que o Sr. Vereador diz é que havia aqui uma intenção de investimento na ordem do €500 mil para reabilitar o prédio. A verdade é que é hoje, percebendo o estado do prédio da Avenida de Berna, do ponto de vista estrutural, é hoje difícil de nós assentarmos na ideia que uma intervenção que mudasse a cobertura fosse suficiente para que o prédio estivesse em condições. E, basicamente, se fosse hoje ou fosse há 5 ou 6 anos atrás, era exatamente a mesma situação que este €500 mil eventualmente conseguiria pagar. E mudar a cobertura do prédio, naquilo que é a análise que nós fazemos relativamente ao estado do mesmo, não era suficiente para que o prédio pudesse continuar a ser utilizado para a habitação em condições de salubridade e até porque toda a estrutura estava em muito más condições. Portanto, esclarecido isto, a opção do município foi no sentido de dar cumprimento àquilo que está estipulado por quem instituiu o legado e foi no sentido de otimizar esse rendimento de forma a potenciar a entrega de rendas à instituição que delas beneficia. E tendo sido essa opção, já agora esclarecer que também se têm levantado dúvidas relativamente à viabilidade ou não de proceder à alienação destes imóveis. Esclarecer que estes imóveis, ao contrário do que se passa com o testamento de José Relvas, onde é estabelecido pelo próprio a impossibilidade de se alienar património, neste caso o testamento é diferente. Não prevê essa impossibilidade, não determina essa impossibilidade. Aquilo que diz é que estes bens são legados à Câmara para as suas receitas serem entregues na altura ao Asilo para Velhos, que depois se transformou na instituição José Relvas e que hoje é a Fundação José Relvas. E portanto, quanto a isso, não me parece que haja grandes dúvidas. E, portanto, estes imóveis, o da Avenida de Berna, que foi alienado, e os outros dois que ainda permanecem, não são os imóveis originais do legado. Não foi estes prédios que Manuel Nunes Ferreira deixou ao município para entregar rendas à Fundação. Não são estes. Eram outros, que, entretanto, foram sendo alienados e que deram origem à aquisição destes. E, portanto, não se venha fazer esta confusão de que não é viável vender os imóveis, porque estes já não são os originais e, portanto, outros executivos, noutras alturas, entenderam, e provavelmente bem, que não fazia sentido manter imóveis ou que eram localizados em sítios que, do ponto de vista da sua rentabilidade, era menor, ou que estavam degradados e, portanto, procederam a essa alteração. Alienaram e compraram outros. E, portanto, parece-me que isso é perfeitamente claro, que também é perfeitamente transparente e que não viola regra nenhuma do que foi instituído por Manuel Nunes Ferreira. Portanto, é evidente que as nossas opções são diferentes. O objetivo, neste Executivo, o objetivo é cumprir com as obrigações que nós temos e que nos foram determinadas e, portanto, não resultam do nosso livre-arbítrio.
Relativamente à questão da situação da Caixa Geral de Depósitos, dizer o seguinte. O senhor vereador, eu já expliquei isto aqui várias vezes nas reuniões de Câmara, nas sucessivas intervenções sobre esta matéria, e vamos lá ver se nós nos entendemos. A Caixa não alterou nada em termos de serviço, antes pelo contrário, não alterou nada àquilo que já existia. A Caixa tinha lá um funcionário, que é exatamente o que lá tem agora. Exatamente a mesma coisa. Há serviços que já não fazia, quando este Executivo entrou em funções, há serviços que a Caixa já não fazia aqui, mesmo tendo só um funcionário. E que agora faz. São pontuais. Se me disserem, era isto que nós gostaríamos que a Caixa providenciasse aos municípios em Alpiarça, não. Mas nós também não gostamos que o Millennium tivesse saído. Nós também não gostamos que os CTT tivessem sido alterados na forma como prestavam o serviço, aliás, como prestam hoje a nível nacional. Mas essas não são escolhas dos municípios. Não passa pelos municípios. Os municípios não são proprietários da Caixa, apesar da Caixa ser um banco público, e o facto da Caixa ser um banco público não determina que tenha determinado tipo de obrigações para além da universalidade do serviço. Uma vez que um banco, sendo público ou privado, estando no mercado, rege-se pelas regras de mercado. Não há volta a dar, não é uma coisa que o município de Alpiarça, ou que até a junção dos outros municípios todos, aqui à volta, que estão nas mesmas circunstâncias que nós, consigam alterar. Ou seja, não é uma coisa que nós possamos determinar, uma vez que o plano de regeneração, digamos assim, de reorganização da própria Caixa, é um plano que já está aprovado há muito tempo. Não é de agora. Agora a Caixa vai cumprindo com aquilo que determinou há tempo atrás, com vários governos a estarem em exercício e a terem opiniões eventualmente diferentes sobre esta matéria. Agora, vamos lá ver, o município, aquilo que procurou garantir é, primeiro, a persistência de uma dependência da Caixa Geral de Depósitos em Alpiarça, a melhoria das condições da própria Caixa em termos de fornecimento de determinado tipo de serviços, uma vez que nos foi dito desde logo do início que aquela circunstância que estava já a acontecer não se ia alterar. E, portanto, não se iam pôr aqui mais funcionários. O movimento bancário, segundo a própria Caixa, não justifica esse aumento, é porque os bancos têm regras às quais nós somos perfeitamente alheios. E eles estão no mercado se tiverem mercado. E isto é uma coisa que, concorde ou não se concorde, é a realidade, é o que existe. E, portanto, a Caixa hoje, se na sua avaliação, se quando presta contas, se quando fecha as suas contas, entende que há municípios, há zonas do país onde não há mercado suficiente para garantir um serviço mais robusto, eles diminuem-no e não o extinguem porque não podem extinguir, porque senão extinguiam. Eu não tenho grandes dúvidas sobre isso. Mas como ainda têm essa reserva, não o podem extinguir, porque eventualmente na reorganização da própria Caixa ou na reestruturação da Caixa seria isso que aconteceria. Portanto, nós fizemos aqui, nós demos continuidade àquilo que já vinha sendo o sentimento relativamente à situação da Caixa estar a diminuir os seus serviços, estar a diminuir a sua presença, ter menos funcionários, mas é uma coisa que vem gradualmente acontecendo. E, portanto, nós insistimos para que houvesse a manutenção do serviço e houvesse qualidade na manutenção do serviço. Não é uma situação onde a simples vontade do município de Alpiarça relativamente a esta matéria tenha algum peso. Não deixa de ser verdade que nós insistimos e nós reunimos com as estruturas da Caixa, com a direção da Caixa, no sentido de encontrarmos aqui outras soluções e até de as propormos. Mas isso não foi acolhido e, portanto, é uma situação que nos ultrapassa desse ponto de vista. Não foi não nos esquecemos da situação, não deixámos de preocupar-nos com ela, nem de insistir para que ela tivesse outros contornos. São coisas que, como digo,
são difíceis para os municípios de ter aqui algum, aliás, nestas e noutras. Pois o Sr. Vereador diz que eles abriram um cubículo. Sr. Vereador, aquele espaço já foi a dependência da Caixa. Aquele espaço que agora está a ser utilizado já foi uma dependência da Caixa aqui. Já foi. Vamos lá ver. Não estamos nós temos um funcionário lá dentro. E, portanto, nós tivemos aquele espaço a funcionar como um espaço de acesso ao público e já foi aquele espaço. Quer dizer, aquilo não foi alterado. Agora, é evidente que se os senhores vereadores acham, e esta é uma circunstância que tem, vale o que vale, se os senhores vereadores acham que é diferente estar um funcionário naquele espaço ou estar um funcionário no espaço da Caixa toda, eu julgo que isso não faz diferença absolutamente nenhuma. A diferença que faz é o serviço que é prestado, é a quantidade de coisas que o município pode fazer se dirigir a uma dependência bancária, é a resposta que tem relativamente às suas questões, seja empresário, seja uma pessoa particular, que vai tratar da sua reforma, que vai tratar de outra coisa qualquer. Isso aí faz diferença. Agora, o que não faz diferença, do meu ponto de vista, é se o espaço onde está um funcionário tem 50 metros quadrados ou se tem 100. Mas isso, aquilo que me preocupa são outras coisas. Relativamente às condições, eu já fiz aqui referência, quer na reunião de Câmara, quando o município levantou estas questões, quer na última reunião da Assembleia Municipal, nós enviámos para a Caixa Geral de Depósitos um conjunto de preocupações que tem a ver exatamente com a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, as questões da Caixa de Multibanco não ter proteção cá fora para a chuva ou para o vento ou para o excesso de calor, e aguardamos a resposta a essa questão que nós já colocámos há bastante tempo. E, portanto, na sequência da última Assembleia Municipal, voltámos a insistir no sentido de eles nos darem uma explicação ou de até justificarem, porque se aquela, desde logo a rampa de acesso, se tem as condições previstas legalmente ou não. Depois, relativamente a esta questão, eu ia pedir ao Sr. Vereador, sim, nós relativamente a esta questão do sítio onde estarão a ser enterrados os peixes mortos, eu não tenho esta informação de que estão a ser enterrados ali e, portanto, tenho que confirmar para perceber. Tenho dúvidas que seja por essa razão e que isto esteja a acontecer. De qualquer forma, tenho que confirmar porque eu não tenho essa informação. Relativamente aos móveis antigos do edifício da Câmara Antiga, Sra. Vereadora, eu, quando tomei posse neste Executivo, uma das primeiras visitas que fiz, até porque na sequência da necessidade de nós fecharmos o processo relativamente à construção do novo quartel da GNR, uma das primeiras visitas... O Sr. Presidente já disse isso, eu só perguntei se efetivamente se eles estão lá ou não, e se isto é desleixo ou não. Não é desleixo. A Sra. Presidente agora vai... Eu vou responder à pergunta que colocou. Será que posso responder à pergunta? Quer que eu responda ou não? Os móveis estão à chuva. Quer que eu responda à pergunta ou não? Quer. A Sra. Vereadora tem que convir que eu respondo como eu quiser. Exatamente. Não é? Pronto. Então, se quiser que eu responda à pergunta, eu respondo. Se não quiser, eu não respondo. Agora, eu responderei da maneira que eu entender. Certo? Já lemos isso tudo que a Sra. Presidente... Então, pronto. Não quer que eu responda. Eu não responderei. Relativamente aos campos de petanca, os campos de petanca foram feitos, foram entregues na altura ao Real Clube Petanca, que é o clube que pratica esta atividade. A esmagadora maioria das atividades, depois dos campos estarem feitos, até têm ocorrido fora de Alpiarça, mas os campos estão em condições de serem utilizados pelos praticantes da modalidade e estão-lhes entregues no sentido em que, sempre que eles quiserem ter lá provas, sempre que as quiserem dinamizar, têm a colaboração do município, quer para fazer a limpeza e o arranjo dos campos, quer para providenciar no sentido logístico de que as provas possam existir. Relativamente à Casa dos Patudos, não é recorrente que a Casa dos Patudos feche. O problema é que a Casa dos Patudos tem ali algumas situações que também resultam do facto de não haver intervenções de manutenção na casa há muito tempo.
Há pequenas, e houve pequenas intervenções ao longo do tempo, isto é sempre a limitação, nós estamos a falar de uma casa que não pode ser intervencionada em termos de obras de qualquer forma. Posso só fazer, em relação a isso, introduzir só em mais uma pergunta? Se me deixar terminar, depois introduz as perguntas que quiser. Respondo logo. Diga. Se puder. Portanto, o facto de fechar 2 dias, esses 2 dias são para uma manutenção... Já te explico, posso explicar. Se me deixar acabar... Pronto, é que isso também nós já sabemos, já foi dito na outra vez. Senhora vereadora, a senhora quer fazer perguntas e quer que eu lhe responda, e a senhora dá respostas, ou quer fazer perguntas e quer que eu lhe responda e ouve respostas. Desculpe lá, tem que ter paciência. Peço desculpa. A casa tem necessidade, objetivamente, de fazer um conjunto de intervenções que são intervenções que obrigam, em alguns casos, a que ela esteja encerrada. Além disso, a casa tem tido, nestes últimos tempos, um conjunto de problemas com o pessoal, de baixas prolongadas, de excesso de fins de semana em cima dos mesmos funcionários, uma vez que eles não têm tido, o conservador da casa está de baixa há bastante tempo, há uma funcionária que teve um acidente que está de baixa, há o conjunto das outras funcionárias que asseguram quer a limpeza do museu, quer as visitas guiadas, têm tido restrições relativamente à sua capacidade, uma vez que elas não podem estar sistematicamente a assegurar o trabalho quando os outros estão de baixa. E, portanto, a circunstância neste momento é que houve 2 ou 3 alturas em que foi necessário fechar a casa por não haver funcionários para assegurar as visitas, e houve circunstâncias em que foi necessário fazer limpezas profundas, foi necessário avaliar alterações que são necessárias fazer e intervenções que são necessárias fazer, porque a senhora deputada se calhar não sabe, a senhora vereadora se calhar não sabe, mas há zonas da casa onde, como não se intervém há muito tempo, as intempéries têm um efeito enorme até sobre a garantia da segurança do que lá está dentro. E, portanto, há um conjunto de coisas que é necessário fazer, nós estamos a providenciar para que elas sejam feitas, sendo certo que há ali intervenções que são bastante avultadas e, portanto, têm que ser pensadas com alguma calma, porque têm que ser incluídas em termos orçamentais e têm que ser viabilizadas. Portanto, estes têm sido, sobretudo, os constrangimentos da casa que necessita... do nosso ponto de vista, esteve entregue a um conservador com muitas dificuldades e com um reporte relativamente ao seu funcionamento muitíssimo deficiente e, portanto, é preciso fazer um conjunto de alterações e elas vão ser feitas. Relativamente às árvores na zona da Casa do Povo, dizer que as intervenções que foram feitas na altura da poda foram aquelas que foram aconselhadas relativamente à necessidade de poda das árvores. Os senhores vereadores já questionaram há mais tempo relativamente a se as podas tinham sido muito radicais ou menos radicais. Nós fazemos a poda de acordo com aquilo que são as indicações que temos da necessidade de a fazer e, portanto, havendo árvores mortas como há em variedíssimos outros sítios do país e do concelho, elas terão que ser abatidas, com certeza, e eventualmente substituídas por outras novas. Relativamente ao WC do Carril, eu também não tenho essa informação. As casas de banho do Carril levaram fossas novas, e, portanto, a intervenção não foi só lá colocar as casas de banho, foi colocar fossas completamente novas. Portanto, nós não temos, as fossas são estanques e foram adquiridas novas. Portanto, se há aqui alguma situação, nós ainda não detectamos, nem ninguém nos comunicou essa circunstância, uma vez que toda aquela estrutura das fossas e da canalização é nova. Foram eliminadas as que lá estavam. As que lá estavam foram completamente eliminadas. Portanto, nós vamos verificar se de facto isto está a acontecer, porque se estiver a acontecer, nós compramos as fossas novas, portanto elas estarão dentro do período da garantia, e se houver algum problema ou alguma fuga, nós trataremos de resolver. Desculpe lá, eu tenho que fazer mais uma pergunta em relação às casas de banho. Se puder. Sim, claro, faz favor. A casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida ainda não está a funcionar, pois não? Já. Está? Já. Mas está sempre fechada? Está sempre aberto. Não, as casas de banho estão abertas, Sim. todas. Ok. As casas de banho estão todas abertas. Muito bem. Então, encerramos este período. Faz favor, Sr. Vereador.
Queria só clarificar aqui uma situação ou outra, muito rapidamente. Gostaria de dizer que o município de Alpiarce, em relação às transferências que efetuou para a Fundação José Relvas, no ano 2013, 20 mil euros, 2014, 10 mil, 2015, 16.500, 2016, 3 mil euros e 2017, 16.500. Portanto, transferiu 66 mil euros dos rendimentos dos legados para a Fundação José Relvas neste período. Portanto, sempre que se diz que não transferiu nada, não é verdade, porque transferiu este valor, está escrito, está registado e, portanto, foi aquilo que se apurou. A partir de 2017 houve uma situação de litígio com a Câmara Municipal e, portanto, houve necessidade de clarificar uma série de situações que depois veio a concretizar-se naquilo que foi a decisão do Tribunal. Portanto, era só para registar isso. Em relação àquilo que foi dito, eu gostaria de clarificar também que o terreno que estava incluído na proposta de negócio não era para ficar afeto ao legado. Portanto, era considerado como receita do próprio negócio e teria que ser contabilizado como receita do legado no valor de 75 mil euros. Portanto, em vez do proponente entregar em dinheiro, entrega ao terreno e o terreno seria contabilizado como receita do legado de 75 mil euros e não para vir a integrar o legado e dar rendimento no futuro. Portanto, era uma parte da receita, era entregue em géneros, neste caso, no terreno, e não para posteriormente viesse a gerar receita para o legado. Portanto, gostaria de deixar essa clarificação e que o município, à data, estava obrigado a cumprir com o saneamento financeiro no que diz respeito à despesa e contratação de despesa, e isso não havia aqui excepcionalidade nenhuma em relação a ser obras do legado ou não ser obras do legado. Portanto, aquilo que tinha que cumprir em relação ao seu funcionamento, em relação à despesa, era as regras que teria que cumprir também na contratação dessa mesma despesa. E, neste caso, até na necessidade de contratação de empréstimo, porque a receita não era suficiente para aquilo que era a necessidade de investimento no prédio em causa. E, portanto, esta era uma proposta de que o município cedia o prédio na totalidade, ao fim de 15 anos voltava à propriedade do município e proporcionava também uma receita imediata e a recuperação do próprio edifício e, portanto, e ela não foi à frente, exatamente porque, no nosso entendimento, o maior interessado também não estava de acordo e daí que não avançámos com essa solução. Disse. Só relativamente a esta questão, então isto é mais um esclarecimento que volta a dar razão àquilo que eu vinha dizendo. Integrar o terreno com contrapartida do rendimentos do legado no domínio público também violava a regra relativamente à qual as receitas do legado devem ser entregues à Fundação. Uma vez, nós vamos, independentemente, se o terreno é receita do legado, vamos lá ver, se o terreno é receita do legado, tem que ser entregue ao beneficiário do legado. Não, é contabilizado. Para o legado é contabilizada a receita de 75 mil euros e esse dinheiro tem que ser entregue à Fundação José Relvas. Então, mas de qualquer maneira, mas isto, No voltamos ao terreno aqui mesmo. Então voltamos ao mesmo. Ou seja, não estou a perceber. O Sr. Vereador refere as dificuldades financeiras do município para fazer obras ou para fazer qualquer tipo de intervenção. Mas aqui tinha estes 75 mil euros que eram integrados com o terreno, tinham que ser entregues à Fundação de qualquer forma. E, portanto, teria que ser o município a fazê-lo. Claro. Mas isso não foi, independentemente de tudo, não foi isso que se disse de início. Porque havia dificuldades financeiras do município e, portanto, optava-se por esta operação em que se entregava a gestão do legado a um privado, escolhido por vós, que fazia essa gestão e entregava um determinado rendimento. E, simultaneamente, entregava um terreno que era receita do legado, mas que era... Pois não, mas foi exato. Contabilizado e tínhamos que entregar o dinheiro. Ou seja, em vez de pagarmos ao proprietário do terreno, esse dinheiro teria que ser entregue à Fundação. Onde? Não há cá entrega de terreno nenhum à Fundação, nem nada disso. Nunca na vida. Pois não. Nem o terreno, nem o terreno, nem o dinheiro. Mas enfim. Muito bem. Feitas estes
esclarecimentos. Encerramos o período antes da ordem do dia e passamos à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 19 de setembro de 2024, que vem para deliberação. Senhores e senhores vereadores, não sei se têm alguma intervenção. Sim, se faz favor. Aqui na página 9, só o erro, exato, página 9, na minha intervenção, antes de estar a deliberação, portanto, o vereador João Arreols tomou a palavra, referindo que a construção de uma unidade de saúde familiar é uma mais-valia para o Conselho, e depois diz, considera que o valor está um pouco aquém daquilo que foi falado, em termos daquilo que era o apoio. Portanto, aquilo que eu queria dizer, e pode-se eventualmente não ter dito exatamente, mas considera que, em relação ao investimento total, o valor está um pouco aquém daquilo que foi falado. Portanto, gostaria de acrescentar, caso seja aceito, considera que, em relação ao investimento total... Sim, pode ser acrescentado. Considera que, em relação ao investimento total, o valor está aquém daquilo que foi falado. Pronto. Muito bem. A senhora vereadora não tem, portanto, não havendo mais... Tem. Está aqui na página 5. Diga, se faz favor. No centro, diz breve trechos. Eu penso que é só trecho. A breve trecho. Não é? Tem que correr a breve trecho. Já encontrou? Muito bem. É só? É. Então, com estas duas sugestões de alteração, relativamente à proposta data, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a prorrogação por 24 meses do Acordo Quadro número 8 de 2022 para a prestação de serviços externos de segurança e saúde no trabalho. O documento vem instruído com esta necessidade. Portanto, os serviços, para além da sua obrigatoriedade, revelam-se fundamentais para que as entidades adjudicantes, neste caso o município, prossigam as suas atribuições, na medida que têm por finalidade a prevenção dos riscos profissionais e a proteção e promoção da saúde do trabalhador. O município de Alpiarça não tem dimensão em que seja obrigado a integrar este serviço em termos próprios e, portanto, aquilo que se propõe é que se prorrogue pelo prazo de 24 meses o acordo quadro para a prestação de serviços externos de segurança e saúde no trabalho, resultante do concurso público com efeitos a 9/11/2024. Não sei se há alguma intervenção, senhores vereadores, faz favor, Sr. Vereador João Pedro Arreols. Portanto, da análise do documento, portanto, que integra aqui uma informação interna dos serviços, portanto, onde aqui não tem qualquer dúvida em relação à prorrogação, mas parece-me que estamos a ratificar um despacho da Sra. Presidente, de 23/9, não é? Sim, é para Portanto, ratificação. como não vem qualquer proposta da Sra. Presidente em relação a este documento, mas como estamos a ratificar, é um despacho de 23/9. É isso mesmo. Ok. Não sei se há mais alguma questão, alguma dúvida. Não havendo, eu ponho... Sim. É só porque, eu não sei se os documentos estão bem, mas eu vejo assim, a última parte do documento. Não, então deve ser do computador. Não. Pronto. Aqui vê-se... Isso é a folha de movimentos, não é? O relatório do documento. É o que vem a seguir, é para... Isto é as assinaturas. Então pronto, então é porque É vai as tudo... assinaturas. Não, aqui está. Então pronto, aí está bem tudo bem. É essa assinatura. Ok, tudo bem, não, aqui é que não Tem consigo. mais alguma? Muito bem. Deixa-me ver. Então, não havendo mais questões, relativamente ao ponto 2, prorrogação por 24 meses do acordo quadro para a prestação de serviços externos de segurança e saúde do trabalho, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto... Deixa-me ver. Ponto 3. O ponto 3 é a proposta de aplicação da bilheteira de espetáculo Tertúlia, Fado e Vinho, que vem para deliberação. No âmbito do evento Cidade do Vinho, o município de Alpiarça tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades ao longo do ano e esta é mais uma atividade que se propõe desenvolver, terá lugar na Casa Paciência com um espetáculo de fado e o que se propõe é validar a bilheteira para este evento, estabelecendo um valor de entrada de 10 € por pessoa,
e, portanto, que vai no âmbito deste evento da Cidade do Vinho. Não sei se há alguma questão, Sr. Vereador, faz favor. Portanto, esta proposta de aplicação de bilheteira, nós portanto, iremos abster, portanto, é uma proposta do Executivo em relação àquilo que são a realização de espetáculos culturais, em que, portanto, existem espetáculos em que é implementada a bilheteira, outras não é. De qualquer das formas, também na própria proposta é considerado que esta implementação de bilheteira dignifica e valoriza a oferta cultural. Nós também gostaria de questionar se a questão de dignificar a oferta cultural tem a ver com a implementação de bilheteira ou não, porque havendo esta diferença entre uns espetáculos e outros, e que critério, digamos assim, é que é estabelecido nesta proposta, neste tipo de propostas que são efetuadas. Por isso. Sr. Vereador, o que tem vindo a ser vinculado relativamente a esta questão é que a qualidade dos espetáculos que se pretendem realizar normalmente tem implicações relativamente ao seu custo. E, portanto, a introdução de uma bilheteira num espetáculo deste género introduz também aqui um fator de capacidade para o município de contribuir para contratar espetáculos que têm mais qualidade e que, portanto, também eles importam um investimento financeiro maior. Portanto, a bilheteira, no fundo, visa contribuir de forma até um pouco mais que simbólica, mas que não deixa de ser quase simbólica para a melhoria da qualidade dos espetáculos e a contratação de espetáculos que podem ter aqui um impacto maior, dado que também atraem um conjunto de públicos que estão em Alpiarce e vêm de fora de Alpiarce e que permite às pessoas também conhecerem o concelho, as nossas tradições e aquilo que é a nossa realidade mais rural. Não havendo outras questões, eu colocava o ponto à votação. Proposta de aplicação de bilheteira para o espetáculo Tertúlia, Fado e Vinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 4 é uma outra proposta de bilheteira para o espetáculo de Halloween, que é também um espetáculo promovido pelo município. A festa de Halloween tem vindo a ganhar um conjunto de adeptos, apesar de ser uma tradição entre nós relativamente recente, sobretudo os públicos mais jovens aderem a esta tradição e temos ao longo dos últimos anos organizado este evento da noite de Halloween que tem decorrido em vários espaços do concelho. Este ano nós propomos que ele tenha lugar na Biblioteca Municipal para públicos, para crianças entre os 7 e os 14 anos, sendo limitado a um conjunto de 25 elementos e, portanto, consideramos que também aqui haveria propriedade em estabelecer um montante de 2,5 € por bilhete como um valor de incentivo relativamente a esta participação. E, portanto, é essa a proposta que nós fazemos, é que seja aberta uma bilheteira no valor de 2,5 € para cada participante a inscrever-se nesta noite de Halloween. Não sei se há alguma intervenção. Muito bem. Então, não havendo, eu punha este ponto à votação. A proposta de bilheteira para o espetáculo de Halloween, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de alteração da designação de representantes do município junto de entidades, considerando que a Câmara Municipal tem representação em vários atos oficiais, culturais, desportivos, sociais, etc., e que, considerando também a solicitação de renúncia aos pelouros, bem como as demais competências delegadas e subdelegadas apresentada pela Sra. Vereadora Margarida Vezes Rosa do Céu e da consequente redistribuição de pelouros efetuada através do meu despacho, proponho que a Câmara, no uso da sua competência, designe os seguintes representantes para as entidades nas quais o município de Alpiarce tem participação e que a seguir se identificam.
a Presidente da Câmara Municipal no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de José Relvas e o Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Manuel Claudinho de Freitas, junto da Fundação José Relvas, no Conselho de Administração da Fundação José Relvas. Este é uma proposta que também vem para deliberação. Não sei se os senhores vereadores querem fazer alguma intervenção. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, esta é uma proposta da Sra. Presidente, portanto, e naturalmente que entende quem é que deve ocupar os lugares. Também agora não tem muito por onde escolher, tem menos do que tinha anteriormente e, portanto, iremos abster. Isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu relativamente ao ponto 5, proposta de alteração de designação de representantes do município em entidades. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos é o despacho de delegação e subdelegação de competências no vereador a tempo inteiro com pelouros atribuídos no âmbito da redistribuição de pelouros, que vem para conhecimento. O despacho resulta da renúncia aos pelouros apresentada pela senhora vereadora Margarida Rosa do Céu. E este despacho determina que o vereador Jorge Manuel Claudinho de Freitas, por delegação, mantenha as competências que estavam por delegação e subdelegação, mantenha as competências que já tinha, e a Presidente de Câmara assume os pelouros e as competências que estavam concedidas, neste caso, à senhora vereadora. E, portanto, nas competências próprias, a Presidente da Câmara retoma os pelouros que tinham sido distribuídos e as demais competências que estavam delegadas e subdelegadas. O despacho vem para conhecimento, portanto, alguma dúvida, estou disponível para esclarecer. Sim, Sr. Vereador, faz favor. Tendo em conta a renúncia dos pelouros da senhora vereadora Margarida Rosa do Céu, eu até pensava que haveria alguma intervenção no período antes da ordem do dia, portanto, no sentido de nos dar alguma explicação, digamos assim, em relação aos motivos da sua renúncia, tendo em conta que faz parte do órgão Câmara Municipal e continua a fazer. E eu, tendo havido essa intervenção, gostaria de saber, portanto, ou ter acesso, se possível, à carta de renúncia da própria senhora vereadora, no sentido também de tentar perceber as razões da sua renúncia. Disso. Sim, senhora vereadora. Então, senhora Presidente, é assim, eu lamento, mais uma vez, ter conhecimento pelos órgãos de comunicação social desta redistribuição de pelouros. Penso que nós deveríamos ter primeiro conhecimento. Além disso, também não foi passado convenientemente, porque o que eu li, nomeadamente num jornal, foi que passa a ser o terceiro vereador socialista a vice-presidente, quando na realidade passa a ser o segundo vereador socialista agora a vice-presidente. Pronto, era só. Sra. Vereadora, eu não tenho qualquer responsabilidade sobre as publicações da comunicação social. Tenho responsabilidade sobre muitas coisas, sobre isso não tenho. Este despacho que está aqui não foi transmitido à comunicação social. É o primeiro órgão onde ele é apresentado, é aqui. E, portanto, esta redistribuição de pelouros não foi apresentada a rigorosamente mais ninguém antes de ser apresentado à Câmara Municipal, que é a partir daqui que terá a devida publicidade. Portanto, eu desconheço o que é que a comunicação social publicou ou não publicou, até porque a comunicação social em Portugal é livre e, portanto, publica aquilo que entende. Eu acho muito bem. Daqui, da Câmara Municipal, não houve nenhuma publicitação relativamente a esta matéria e, portanto, ela vem à Câmara Municipal como tinha que vir em primeira instância. Relativamente à questão que coloca o Sr. Vereador, eu posso fazer chegar ao Sr. Vereador esta informação relativamente à apresentação da renúncia aos pelouros por parte da Sra. Vereadora, mas dava-lhe a palavra que ela solicitou. Só favor, Sr. Vereador. Tá, obrigada, bom dia a todos.
Eu entendi que apenas deveria fazer alguma intervenção após os pontos correspondentes da ordem de trabalhos e respeitando a ordem de trabalhos. Apenas quero dizer que o motivo deste meu renúncio aos pelouros foi apresentado devidamente à Sra. Presidente e é a ela a quem eu devo essa justificação e acho que foi devidamente enquadrada, pelo que nada mais tenho a dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Assim sendo, como o ponto 6, o despacho de delegação e subdelegação de competências no vereador a tempo inteiro com pelouros atribuídos no âmbito da redistribuição, vem para conhecimento, está dado conhecimento. E passamos ao ponto 7, e ao último ponto da nossa ordem de trabalho. Não é o último, é o penúltimo, peço desculpa. Despacho de redistribuição de pelouros, designação de vice-presidente, vereador a tempo inteiro e revogação parcial da delegação, subdelegação de competências na variação. Relativamente a este mandato, o despacho enquadra exatamente, que também vem para conhecimento, enquadra exatamente as obrigações relativamente aos pelouros e aqui com mais esclarecido no que diz respeito à retoma destes pelouros e à manutenção dos pelouros que já estavam distribuídos ao Sr. Vereador, sendo que se revogam as delegações e subdelegações que estavam feitas na Sra. Vereadora e que se nomeia vice-presidente o Sr. Vereador Jorge Manuel Claudinho de Freitas, para além das funções que lhe estão cometidas e que já estavam, substitui a Presidente da Câmara nas suas faltas e impedimentos, revogando o despacho de nomeação anterior. Este despacho também vem para conhecimento, não sei se há alguma questão. Não havendo, está dado conhecimento do mesmo. O ponto número 8 é a proposta de ratificação do despacho de aprovação de abertura de conta bancária para a aplicação de curto prazo. Esta proposta vem enquadrada com a seguinte justificação: no âmbito da alienação do prédio da Avenida de Berna, e não sendo reinvestido imediatamente o montante do seu apurado, entendeu-se fazer uma aplicação financeira que permita que este montante, até ser investido na aquisição de apartamentos, possa gerar rendimento. E, portanto, o que está aqui descrito neste meu despacho é a abertura de conta, a ordem para a abertura de conta, a consulta que foi feita ao mercado relativamente às taxas de juros que estão a ser praticadas para esta operação. Foram feitas consultas a várias entidades bancárias. Estamos a falar de um prazo de 80 dias, o banco é a Caixa Geral de Depósitos e o montante são 2.306.000 euros, sendo que esta aplicação financeira se faz através desta conta, uma vez que a anterior aplicação financeira tinha sido realizada na Caixa Banco Montepio, uma vez que tinha sido, na altura, a entidade bancária que tinha apresentado melhores propostas em termos de retribuição ao nível dos juros. Não sei se há alguma questão relativamente a esta matéria. Muito bem, então, não havendo, eu punha, este despacho vem para ratificação, proposta de ratificação de despacho de aprovação da abertura de conta bancária para a aplicação de curto prazo. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Agora sim, chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e eu questionava se alguém quer fazer alguma intervenção. Dr. Joaquim Rosa do Céu, se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia, cumprimentos a todos. A situação que me leva a pedir intervenção nesta reunião tem que ver com aspectos ligados ao legado de Manuel Nunes Ferreira. Eu não ia para falar, mas como foi versado agora numa intervenção anterior, um documento que em determinado momento foi presente ao conhecimento da Fundação Jarelas, ficamos agora a saber que havia um elemento novo nessa proposta que na altura não foi formulado. É novo, não consta da proposta escrita, entregue formalmente à Fundação Jarelas. Isso lembra-me outra história, que é uma história caricata. Foi na fase final da ação em tribunal, quando o Executivo de Entrão, já em parte de alegações finais, tentou entregar para justificação despesas para diminuir o saldo que depois teve que pagar à Fundação Jarelas. Bom, mas isso são histórias que facilmente podem ser comprovadas. Não há nada como nós fazermos interpretações a partir de factos. Se o fizermos sempre a partir de factos, a verdade aparece sempre.
E, portanto, é bom que assim seja. A proposta que foi feita na altura está presente, é no conhecimento, até público, mas as instituições envolvidas têm e pode sempre ser complementada com a informação agora aqui produzida sobre o valor do terreno que era para passar para a propriedade pública e que era manifestamente uma forma de apropriação indevida de um bem que tem um fim privado e não público. No seguimento da alienação do prédio da Avenida de Berna, entre o Conselho de Administração da Fundação Gerelvas e com conhecimento da Assembleia de Contribuintes também, e a Câmara Municipal de Alpiarça, foram desenvolvidas algumas imagens no sentido de materializar o que seria o objetivo de aplicação da verba resultante da venda do prédio da Avenida de Berna. Foi consensualizado que essa aplicação tem que ser obrigatoriamente uma aplicação imobiliária, destinada a colocar unidades no mercado de arrendamento, tendo em vista beneficiar ao máximo o fim social que o legado persegue. Na altura, ficou acordado com a Câmara Municipal de Alpiarça que a Fundação poderia desenvolver uma pesquisa em situações que pudessem ser vantajosas. Recordo que, sempre que for possível, conciliar o interesse público com o fim privado do lugar, e é bom sabermos a diferença entre fim privado e benefício público, mas sempre que for possível conciliar, a Fundação Gerelvas não tem rigorosamente nada a opor relativamente a esse desidrato. Coisa diferente é inventarmos. E, portanto, não se pode inventar a aquisição de construção em Alpiarça quando a Alpiarça não tem um mercado de oferta disponível. E, portanto, o que se fez foi procurar próximo de Alpiarça ofertas colocadas no mercado. Eu acho que foram visitadas todas as construções na cidade de Santarém, bem como em Almeirim, tudo o que estava a ser construído. Agora, foi definida uma situação. Isto foi tudo feito em acordo com a Câmara, portanto, esta é a pesquisa de mercado. Foi definida uma situação. É que as unidades a adquirir deveriam ter sempre presentes que ninguém está a adquirir habitação para a sua utilização própria. Está a adquirir habitação onde o binómio preço aquisitivo e rendimento expectável deve estar presente. E, portanto, tem que se encontrar uma habitação, nem que seja uma habitação em segunda mão, onde a disponibilidade para inserir no mercado de arrendamento a preços vantajosos para o fim social do lugar sejam evidentes. Ou seja, portanto, não é compaginável comprar apartamentos a um preço muito elevado, que existem na cidade de Santarém, e que são manifestamente prédios e apartamentos para um determinado nível aquisitivo, mais destinado à habitação própria, nunca ao mercado de arrendamento. Até porque depois a renda expectável que se podia tirar de um apartamento desses seria sempre superior à renda expectável de um apartamento de menor qualidade, mas a diferença em termos de investimento não compensava. E então caíamos naquela situação de olharmos para o legado de Manuel Nunes Ferreira e dizer assim: tenho aqui um prédio, e este prédio precisa de uma intervenção. E se eu concretizar esta intervenção, não é? Mesmo que seja uma intervenção estruturante, que a Câmara de Lisboa venha a considerar como estruturante, depois a atualização possível da renda não pode ultrapassar os 15%. E se fizermos uma conta simples, portanto, é uma conta básica, é uma regra de 3 simples, se nós verificarmos qual é o investimento de recuperação e o compararmos com a renda expectável obtida, demoramos 400 e tal meses, 500 e tal meses a recuperar o investimento. E o que eu pergunto é, isto é justo? É moralmente justo para a população que depende da ação social da Fundação Gerelvas? Isto é justo para os utentes? É justo para aqueles que diariamente beneficiam das 400 refeições? É justo para esses? E mais, se o prédio e se o investimento fosse propriedade nossa, particular, iríamos geri-lo dessa forma? Iríamos fazer um investimento e esperar 410 meses pelo retorno desse investimento? Bom, eu acho que essa consideração deve estar sempre presente. Nós não devemos utilizar o dinheiro que não é nosso e o património que não é nosso com menos cuidado do que fazemos relativamente àquilo que é de propriedade nossa. Temos até responsabilidades acrescidas, como é reconhecido. Bom, no seguimento desta situação, foram identificados inicialmente 6 apartamentos em Almeirim, num prédio que tem 8 unidades disponíveis,
2 já estariam vendidas e foram identificadas as 6 restantes. E desse prédio foi dado conhecimento à Câmara Municipal de Alpiarça na pessoa da Sra. Presidente no dia 14 de maio. E teve a concordância da Sra. Presidente, atendendo à filosofia dos apartamentos que nós propunhamos avançar para a negociação, e isso foi feito. Posteriormente, foram identificados apartamentos em Almeirim, e também aí a justificação relativamente ao mercado de Almeirim é evidente. O mercado de Almeirim está em crescimento exponencial, o efeito Mercadona vai ter uma consequência em termos de procura de habitação que vai ser bastante nítida, bastante agressiva, e, portanto, expectavelmente, há espaço para ter rendas que sejam rendas apetecíveis e não aquela situação de um prédio na Avenida de Berna a render menos de 4.000 euros por mês em termos brutos. Portanto, não será nada disso. Depois, foi também encarregue a Fundação Gerelvas de preparar os contratos de promessa de compra e venda, inicialmente para as unidades em Santarém. Situação que foi feita e que foi feita com cuidado, como não podia deixar de ser. E com cuidado, introduzindo cláusulas penalizadoras perante a possibilidade de incumprimento contratual por parte da parte vendedora. Essas situações foram negociadas, foram depois negociadas por Almeirim e fez um copy-paste dos contratos de Santarém para os de Almeirim, mudando, como é evidente, a nomenclatura, a designação, tudo o que havia a mudar. Mas foi isso que foi feito. Tudo isto foi sempre feito em acordo total com a Câmara. Não houve nenhuma iniciativa que não fosse no conhecimento imediato da Câmara Municipal de Alpiarça, como não podia deixar de ser, tendo em vista que é a entidade que administra o legado. Os prédios, as unidades, perdão, em Santarém, estavam previstas estar concluídas no mês de julho, agosto, eventualmente, com a resvalagem que estas coisas sempre têm, em termos de construção civil, mas seria uma situação que, expectavelmente, seria cumprida no final do verão. Relativamente ao Almeirim, não. Relativamente ao Almeirim, a construção só estará disponível para julho ou agosto, mais expectavelmente agosto do próximo ano, do que agora. Neste sentido, tendo em vista concretizar a aquisição das unidades de Santarém, portanto, tendo em vista essa aquisição, já foram, portanto, reconhecidas as assinaturas e os contratos de promessa de compra e venda relativamente ao Almeirim, ou seja, relativamente à segunda opção, àquela que resultou da situação original de Santarém, mas ainda não aconteceu relativamente a Santarém. E esta situação tem que ser resolvida. Porque, digamos que, neste momento, eu pessoalmente, e aqui o Sr. Valdemar com certeza, não nos preocuparia nada que não houvesse uma resolução sobre a matéria ou que não houvesse uma solução final sobre isso. Até porque, sendo o dinheiro aplicado, portanto, a taxa de juro que emana dessa aplicação é um rendimento apreciável quando comparado com a situação anterior do lugar. Mas o fim não é esse. O fim é cumprir o desidrato. O desidrato é investimento imobiliário no setor do arrendamento. E nesse sentido, porque somos os interlocutores, com acordo com a Câmara, fomos nós que demos a cara, que procurámos, que visitámos, que falámos com as pessoas. É evidente que as pessoas nos dirigem. E, manifestamente, nesta situação, há pessoas onde o seu upgrade em termos de conhecimento administrativo é muito bom e tem empresas com essa realidade. Há outros que, se calhar, não é? E, portanto, ainda são pessoas com algumas limitações nessa área e têm que socorrer de assessorias competentes para resolver o seu problema. Peço desculpa, mas tenho algumas limitações de voz e tenho que socorrer dessa situação para resolver. De qualquer modo, na nossa proposta, de contrato, promessa de compra e venda, estavam uma série de documentos exigíveis às empresas, assim como estava a aplicação de uma taxa de penalização por incumprimento contratual a ser paga mensalmente com base numa taxa de 6%. Manifestamente uma taxa superior ao que é hoje as condições de mercado.
Em diálogo com o Sr. de Santarém, ele pediu-nos para que esta taxa pudesse aproximar-se mais do que é a taxa normal corrente no país e fixar-se nos 4%. E pediu-nos também uma outra situação, porque está com algumas dificuldades relativamente à resolução dos aspectos administrativos da Câmara de Santarém. Que o encerramento ou que a conclusão das obras que estavam previstas para julho sejam diferidas para outubro, para o final deste mês, e que, mesmo pressupondo algum atraso da Câmara de Santarém, está convencido que terá todas as condições para realizar a escritura antes do dia 31 de dezembro. E, neste sentido, nós fornecemos estas informações à Câmara, inicialmente no dia 24 de setembro para o Sr. Chefe de Gabinete, depois no dia 25 por uma questão de segurança para a Sra. Presidente da Câmara, e tem o seguinte texto: serve o Presidente a transmitir que, no que respeita ao contrato de promessa de compra e venda, relativamente aos apartamentos a adquirir à empresa Carvalho e Mota, Construções Limitada, o gerente, Sr. Joaquim Carvalho, propõe as seguintes alterações, às quais, pela nossa parte, nada temos a opor. Conclusão das obras, 31 de outubro, escritura a realizar a 31 de dezembro e a taxa de juros a aplicar em caso de incumprimento, reportada à data de 30 de dezembro, majorada em 4 pontos percentuais, ao invés dos 6 pontos que estavam anteriormente. Nos parece que não é. Até porque ninguém está a pensar em incumprimento, mas nós devemos salvaguardar a possibilidade de ele acontecer. E, portanto, não se pode prejudicar os interesses outros. Isto foi no dia 24 de setembro. Entretanto, no dia 2 de outubro, nós tomamos a liberdade, nos dirigimos novamente à Sra. Presidente da Câmara, portanto, recordando que no passado, dia 25, enviamos os modelos de contrato e que precisávamos ter uma resposta, até porque estávamos a ser solicitados quase diariamente pelo construtor, para saber quando é que tem esta situação resolvida, porque, entretanto, também teve conhecimento relativamente às outras unidades, portanto, compradas em Almeirinho, a situação já andou e é um bocado incompreensível para ele, vai compreendê-lo. Vai estar pronto dentro de um mês, 2 meses, está tudo atrasado e a Almeirinho, que é só para o próximo ano, está tudo completo. Essas são as incompreensões decorrentes da impossibilidade da pessoa. No seguimento desta comunicação, houve uma resposta do endereço eletrónico da Sra. Presidente da Câmara. O endereço eletrónico, porque a missiva não está assinada, não está titulada, mas vem desse endereço eletrónico, onde diz que, na sequência da reunião que teve lugar, sobre novos prazos contratuais a inscrever no contrato de promessa de compra e venda, foi dada indicação para se estabelecer contacto com o empresário com a finalidade de informar sobre a data em que tem disponível a documentação necessária para a outorga de referidos contratos. Perante isto, é evidente que houve um contacto com o empresário, portanto, o Sr. Joaquim Carvalho tem que entregar os elementos que estão em falta. Mas eu não recebi nada. Ou seja, a mim ninguém perguntou nada. Portanto, e aqui há uma estranheza evidente. Há uma estranheza evidente, porque há uma afirmação que vem do endereço eletrónico da Sra. Presidente da Câmara a dizer que foram estabelecidos contactos com o empresário, mas afinal o Sr. diz que não recebeu. Por outro lado, houve um pedido de confirmação dos elementos que nós na Fundação temos disponíveis por conhecimento. Os documentos que estavam exigidos a partir terão sido presentes, mas entretanto há novamente um telefonema hoje de manhã do Sr. Chefe de Gabinete para os serviços administrativos da Fundação Jarela, para a Fundação fazer entregar na Câmara todos os documentos que estavam anexos à proposta de contrato de promessa de compra e venda, que foram entregues na altura, mas que a Câmara neste momento não terá em seu poder. Perante esta situação que é factual, e não sou muito pródigo em falar de situações sem base factual, a questão que eu coloco é o que é que se espera, o que é que se aguarda, o que é necessário para que esta situação do reconhecimento administrativo dos contratos de promessa de compra e venda possa efetivamente arrugar e passarmos à fase seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Joaquim Rosa do Céu. Então,
relativamente a esta parte da intervenção, o e-mail que foi enviado dando nota de que houve indicação para se contactar o empresário no sentido de dizer quando é que tinha disponível a documentação necessária, que, como sabe, não estava disponível à data em que foram outorgados os contratos de Almeirim. Estamos a falar da necessidade objetiva de um conjunto de anexos que o empresário esteja capacitado para os fazer ou tenha que contratar alguém para os fazer, obrigatoriamente relacionando-se com uma entidade pública, tem que os conseguir. Eles não existiam à data da outorga dos contratos de Almeirim, assim como não existia, de acordo com o que foi transmitido pelo próprio empresário, o conhecimento relativamente às normas combinatórias que estavam incertas nos contratos de promessa. E, portanto, dada essa circunstância, os contratos não foram assinados na data em que foram os de Almeirim, porque, relativamente aos contratos de Almeirim, havia toda a documentação necessária para que eles pudessem ser assinados e as assinaturas respectivas serem reconhecidas. Foi isso que foi feito, estando todos, inicialmente, agendados para serem outorgados no mesmo dia. Na sequência, quer dos contactos da Fundação com o empresário de Santarém, quer na sequência dos contactos que a Câmara fez com o empresário, foi possível, numa primeira fase, relativamente ao contacto da Fundação, estabelecer um novo prazo para a conclusão da obra. Aliás, nós nem sequer poderíamos ter assinado os contratos de promessa de compra e venda na mesma data, uma vez que a obra, à data que foram outorgados os de Almeirim, não estava concluída. E essa referência, relativamente à sua conclusão, constava dos contratos de promessa. Aquilo que foi feito da parte da Fundação, como refere, foi procurar encontrar novos prazos para a celebração dos contratos e as responsabilidades assumidas pelo empresário. Da parte do município foi contactado o empresário, já na sequência da reunião do dia 27, foi-lhe transmitida a necessidade de entregar documentação referente à assinatura dos contratos. A informação que nos deu foi que essa informação tinha sido toda enviada para a Fundação, razão pela qual o chefe de gabinete, o meu chefe de gabinete, hoje fez o pedido para a Fundação remeter essa documentação, uma vez que foi isso que nos foi indicado pelo Sr. Carvalho. E, portanto, que teria remetido essa documentação para a Fundação. Nós, nesta circunstância, demos conhecimento ao empresário que estávamos disponíveis para outorgar os contratos assim que essa documentação estivesse em condições. Bastava dizer-nos, nós agendamos no cartório, como fizemos relativamente como foi feito relativamente aos contratos de Almeirim, e, portanto, celebraremos os contratos de promessa de compra e venda sem qualquer obstáculo, até porque desde o primeiro dia que a Câmara deixou de fora da aplicação financeira, como a Fundação sabe, os montantes necessários para o pagamento dos sinais referentes à aquisição dos vários apartamentos. E, portanto, estamos em condições de o fazer desde a primeira hora. O problema nunca se colocou do lado da Câmara, antes pelo contrário, o problema colocou-se porque as coisas não estavam em condições do lado do empresário. Há, objetivamente, um conjunto de obrigações, sobretudo de criação de anexos aos contratos, relativamente a regulamentos de condomínio, a minutas de regulamentos de condomínio e outros elementos que têm que lá estar e que não estavam. Na altura, o empresário, a única coisa que tinha era a licença de obras e, portanto, numa fase em que supostamente a obra até já estaria pronta, manifestamente não é suficiente essa documentação. Portanto, na sequência destas várias demarches, o meu gabinete tem a documentação pronta para remeter para o cartório, a fim de ser validada, e estamos em condições de agendar a data para a outorga dos contratos, assim que se encontre entre o notário e o empresário uma data da conveniência para podermos celebrar os contratos. Portanto, relativamente a esta questão, com as alterações que estão subjacentes, de alteração não só de prazo de conclusão da obra, mas de prazo para a realização da escritura, que também constava do anterior um prazo até a final de setembro, como para as questões da cominação em caso de incumprimento, estando essas situações já devidamente estabilizadas, da parte da Câmara não há qualquer tipo de inconveniente neste momento
para se celebrar o contrato. A documentação, a informação que me é dada, a documentação chegou e, portanto, nós assinaremos os contratos assim que for oportuno para todas as partes envolvidas. Posso só precisar uma situação que não entendi bem. Sim, se faz favor. Neste momento a Câmara tem todos os elementos necessários para o reconhecimento das assinaturas. É essa a indicação que tenho aqui. É a indicação que recebemos agora. Tudo bem? Às 10h30 estavam a pedir-nos. Pronto, tudo bem. Tudo bem? Não, está ótimo. Se neste momento tem. Foi o empresário que disse que estavam na fundação. Nós pedimos para a Fundação porque foi a indicação do empresário que tinha feito... Precisar que a Fundação já tinha entregue antes, mas isso não interessa, não é determinado. Independente, há documentação que há de ter sido entregue agora, para ela estar em condições que não foi entregue à data, designadamente as minutas da regulação de regulamento de condomínio. Muito bem. Não sei se há mais alguma intervenção do público. Não havendo nenhuma intervenção, eu passava e pedia à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata.